Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridas amigas. Hoje, em razão do meu aplicativo do Instagram não ter funcionado na live, né? Estamos apenas fazendo o upload do arquivo de vídeo que foi gravado nessa manhã de sábado. Mas, independente da forma, dos meios pelos quais nos utilizamos para fazer a divulgação do Evangelho, o importante é nós estarmos aqui estudando os ensinamentos infinitos e imorredouros do Evangelho de Jesus, clareado pela luz imperecível do Espiritismo. Como de costume, fechamos nossos olhos, agradeçamos a Deus, a tudo o que Ele nos encaminha, a todas as provações, aprendizados que fazem parte dessa escada enorme de evolução ao qual todos nós estamos imersos, a qual cabe a todos nós galgarmos degrau a degrau a nossa ascensão rumo a Deus. Que Deus nos abençoe e assim seja. Então hoje vamos estudar Marcos, capítulo 11, versículo 25, e que diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai. Novamente. E quando estiverdes orando, perdoai. O comentário de Emmanuel que vamos analisar, vamos estudar em conjunto, se encontra no livro Pão Nosso, Federação Espírita Brasileira, capítulo 45, com o título Quando Orardes. Comenta o benfeitor. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas orações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta, se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente, que ora, permanece em movimentação na esfera invencível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É porque este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E, quando estiverdes orando, perdoai. Realmente uma mensagem bastante concentrada, né? Bastante densa. Vamos lá na nossa tentativa de diluição da mensagem, né? Para que ela seja mais palatável, né? Para que a gente consiga acessar os nutrientes espirituais que se encontram nessa mensagem. Então ele diz lá, ele inicia assim:
A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Então, a sincera atitude, qual atitude? É da ladainha, né? Ladainha é o nome, é o termo que se utiliza para quando a pessoa faz a oração mecânica. Então Pai nosso está no céu, santificado seja o nosso nome. Daí quando o mal empregado, né, faz com que a pessoa entre num vício que é a má oração. Ele acha que é a quantidade de palavras, né, que vai ser o que vai trazer qualidade à oração. Não é. Quantidade não é qualidade, bem se sabe. Então, quanto que custa 1 quilo de ouro e 1 quilo de soja? Não é? Então, a ideia é o quê? A ideia é, qual atitude a alma na prece deve ter? A mensagem lá em cima vai explicar, que é a atitude de perdão. Mas, primeira atitude, primeira forma que a gente tem que se conscientizar de que maneira nós temos que orar. Primeiro, tira a mecanicidade. Não entra no ritmo de mecânico. Vamos acessar o conteúdo interno, que esse é o verdadeiro, é isso que vai fazer a vibração chegar lá ao alto. Então, a sincera atitude da alma na prece não obedece a movimentos mecânicos vulgares, vulgares no sentido de comum. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Quando a mente está voltada para o externo, para as manifestações fenomenológicas do mundo material, o que ocorre? Ela está voltada a essa cadeia infinita de circunstâncias e fatos que são necessariamente instáveis. A matéria, pelo princípio da entropia, é instável. Ela se desagrega. Ela é móvel, não é estável. E ele diz lá, todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, santuário, lembra? Tabernáculo, templo, onde é o Então, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, então como que se acessa essa fonte divina, esse santuário divino superior? Por meio da oração. Então a oração é o ponto, é o meio pelo qual se acessa esses planos superiores. Quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Então, quando se sobe a consciência, quando se põe através da oração a consciência em contato com esse plano superior que é criador, todos os fenômenos, todos os fatos surgem de lá. E lá é o quê? Lá é o lugar das leis. Leis divinas e perfeitas. E, portanto, é estável. Uma lei perfeita é uma lei imutável. Não se muda uma lei perfeita. E essa lei é o plano, essa lei é que traz o motriz, que traz a criação de todos os outros fenômenos. Então, todos os objetos que caem no chão, todos os objetos que caem no chão aqui na Terra, são o quê? São esse fenômeno, apesar da sua individualidade, né? Então, o Fabrício derrubou o copo, a Thaís derrubou a caneta, tem fenômenos individuais. Todos esses fenômenos têm como ponto criador uma lei perfeita e estável que se chama lei de gravidade. Então, quando você se acessa ao santuário divino dos planos superiores, em realidade você está fugindo da individualidade do fenômeno, da individualidade da experiência sua e acessando o plano criador de todos esses fenômenos individuais que são correntes em todas as vidas das pessoas que aqui se encontram,
E você acessa a lei, que é perfeita, pois divina, né? Partindo do ser divino que é Deus, portanto perfeita, e imutável e estável. Imutável, estável. Então você sai do plano infinito dos fenômenos para o plano eterno das leis divinas. É isso que ele está trazendo. Então, em síntese, não se apegue ao fato, não se apegue à ocorrência específica que se encontra na sua vida. Busque elevar a mente, a consciência ao plano superior, para entender e assimilar os conceitos eternos que a lei divina, busca nos trazer. Então segue. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta, se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Então, examine, né, qual que é a nossa postura quando vamos orar. Temos que fazer essa autoanálise. Examine cada aprendiz as sensações. O que você está sentindo que experimenta, se colocando qual que é a posição. É posição de exigência, é posição eu quero, posição de rogativa ao alto. Pedido, rogativa é pedido, pedir-se ao alto. Compreendendo que se lhe faz indispensável. Não tem como se conectar com o alto se não houver a manutenção da paz interna. É a paz externa? Não. Por fora tá pegando fogo, né? Tá tudo ruindo. Mas é a paz interna. Perante as criaturas, então, manter a paz interna perante as pessoas que estão à sua volta, às vezes até os algozes, né? Os perseguidores, propriamente ditos, e os quadros circunstanciais do caminho, com o cenário, com as circunstâncias, com aquilo que está acontecendo. E ele segue. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Então, às vezes, a pessoa aparentemente não está fazendo nada, está quieta no canto dela, com o olhinho fechado. Mas o movimento psíquico que está sendo gerado é muito intenso. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível, no plano espiritual. As inteligências encarnadas, né, os espíritos encarnados, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo manifestado na oração. Então, quando você faz esse movimento psíquico, você se conecta a uma rede, um network, né? Não um network, uma net, né? Uma rede de pessoas que, mesmo que não se conheçam materialmente, aqui, ó, estão conectadas mentalmente, pois vibram. Lembra, nós tivemos aula semana passada, como é que é feito essa conexão? É um influxo de fluido entre o perispírito de uma pessoa para outra. Então há um fluido, há uma energia, não é energia, é uma matéria que vibra, uma matéria psíquica, fluídica, que vibra num determinado padrão vibratório. A partir do momento que você se conecta, você está naquela rede. Então é a mesma coisa assim. Imagina um engarrafamento lá em São Paulo. Tem 1 milhão de carros naquele engarrafamento. Mas se todos os carros se colocarem o rádio na mesma frequência, todos vão ouvir a mesma música. Então, a frequência dessa emissão psíquica vai te conectar com todas as outras mentes que vibram, que têm a mesma emissão psíquica. Isso é uma decorrência
da lei de atração dos fluidos semelhantes, que é um princípio elementar da doutrina espírita. Então vamos lá. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando não se conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. Tem um objeto. Objetivo é objeto. Tem um alvo. Então ele recomenda: em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade. E a zona mais baixa? Então, será que tem alguém que ora para prejudicar a outra? Pior que tem. Será que alguém tem uma emissão psíquica, que isso é a oração, intensa para prejudicar outra pessoa? Tem. Então, a ideia é o quê? Elevar. Que essa emissão psíquica seja voltada ao alto, ao topo, ao extrato mais refinado da sua personalidade, não mais animalizado. É isso que ele está dizendo. Pois todas essas emissões psíquicas são mensagens, apelos, pedidos para que esse objeto, essa emissão, aquilo que é o objeto da sua mente, seja atendido. E o que? Você se conecta a todos que têm o mesmo interesse e mesmo objetivo, encarnados e desencarnados, recebendo de volta esse influxo. Ele segue: é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade de dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. Então é lastimável aquele que vem dilatar, vem aumentar essa corrente psíquica do mal. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor. Programa é um projeto, não é pronto. É um programa, ó, tem que fazer isso. Lançou esse programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E qual é? E, quando estiverdes orando, perdoai. É uma postura mental muito difícil quando estamos dentro da prova da expiação. Mas ela é o único meio, é indispensável que façamos isso para que a oração seja sincera e seja aquela que alcance o mais alto do santuário da espiritualidade, que alcance o quê? As esferas superiores, onde a lei divina é estável, é aquela que rege todos os fenômenos que estamos aqui imersos. Portanto, não nos atemos às circunstâncias das pessoas. Foquemos no quê? Foquemos nas intenções de Deus que se manifestam através das suas leis. Queridos irmãos, queridas irmãs, que tenhamos um ótimo final de semana, maravilhoso, renovador, para que possamos novamente retomarmos nossas ações durante a semana. Que Deus nos abençoe, assim seja.